Olá, você está ouvindo o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Olá, queridos ouvintes que estão nos acompanhando no nosso programa Falando as Escrituras. Hoje nós estamos aqui terminando o nosso texto, a nossa carta de Paulo aos Filipenses, e também este tema que é muito precioso para nós cristãos, que é o tema do contentamento. E hoje, de uma forma mais abrangente, diferente das vezes que nós abordamos cada sessão, cada perícope desta carta, hoje nós queremos trabalhar o capítulo de uma forma geral, o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, tratando mais sobre contentamento. Isso fazemos porque é um dos capítulos em que Paulo mais fala sobre o contentamento, sobre a alegria, dando ali também o seu testemunho a respeito da sua própria vida, da sua confiança em Deus, da sua alegria em Deus, exortando a esta igreja o que eles precisavam também fazer, investir, se a gente pode dizer assim, uns dos outros, na sua confiança no Senhor. E para finalizarmos, então, este capítulo, esta carta de Paulo aos Filipenses com o capítulo 4, nós recebemos aqui o
Reverendo Edinaldo Fernandes, pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, que tem comentado, partilhado da mensagem deste texto conosco aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Edinaldo. Olá, Denis, bom dia a você e a todos os amados, queridos, amigos, irmãos que generosamente têm nos acompanhado aí ao longo desta série e tem sido bênção. Esperamos que, que na conclusão desta carta, que ela continue edificando a vida de todos os nossos ouvintes. Vai ser, de novo, uma alegria. E é um desafio também, né, pastor? Tratar de 23 versículos com tantas questões ali, né, serem colocadas, né? Em poucos minutos aqui vai ser um desafio para nós também aqui, mas selecionamos algumas perguntas de cunho mais prático para a vida cristã que este texto pode nos ensinar, aqui tem a nos ensinar. Então, eu abro aqui a nossa sessão de perguntas e respostas a respeito deste texto, falando as escrituras, né, como diz o nosso programa, fazendo uma citação aqui da Bíblia de Estudo, Herança Reformada, escrita ali pelo Joel Bick e outros colaboradores e publicada aqui pela nossa editora Cultura Cristã. E cada capítulo nessa Bíblia, em cada capítulo ele fornece uma descrição, né, uma ideia, o que esse capítulo está dizendo, na verdade, né? E aqui algo interessante me chamou a atenção, que ele resume o capítulo da seguinte forma: Paulo oferece exortações finais à firmeza, à unidade e à fé alegre. Então, são 3 temas que ele destaca aqui neste capítulo, que são preponderantes, né? Passam por todos esses versículos aqui, esses 23 versículos, que é a firmeza, a unidade cristã e a fé alegre. Você consegue ver esses 3 elementos nesses versículos? Você pode falar um pouquinho, de forma um pouco mais resumida a respeito deles, né, de uma forma geral, nesses versículos aqui? Bom, Denis, eu creio que ele sintetizou bem aí, estes são 23 versículos, né? Eu dividi esta sessão, esse capítulo todo, em apenas 2. Mas, lógico, entre o Joel Bick e a minha pessoa, há um abismo aí muito grande, não é? Mas ele está correto porque no verso primeiro, o apóstolo Paulo chama essa atenção, né? Ele conclui o primeiro verso dizendo: permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, é a conclusão de tudo que Paulo, já havia falado. Então, diante de tudo que foi exposto, diante de tudo que foi ensinado, diante de tudo que foi colocado, agora vem a questão prática da coisa, né? Então, a instrução sem realmente adesão, sem realmente essa disposição em acatar, em atender aquilo que for ensinado, não tem valor nenhum. Tendo em vista que a palavra de Deus, ela não visa nos informar, ela visa nos transformar, né? Ela visa a nossa transformação e não apenas a nossa instrução, porque a gente pode ouvir o ensino, a gente pode até concordar, né? Ok, legal, bacana, muito bonito, mas não praticar. Então ele diz, é necessário que uma decisão seja tomada, vocês têm que permanecer firmes. E depois entra o segundo ponto, que é sobre a unidade, né? Era uma igreja que tinha muitas qualidades, mas que estava tendo também conflitos entre os irmãos. Por isso que ele vai citar aí, né, 2 pessoas, Evódia e Sintique, o que leva a crer que eram pessoas influentes naquela comunidade, mulheres engajadas, mulheres que haviam dado uma contribuição significativa. Contudo, o desentendimento chegou entre elas e isso poderia e certamente prejudicar a continuidade ali do trabalho, a convivência entre as pessoas. E há quem defenda a ideia de que, pelo fato dele mencionar essas irmãs, e aqui ele tenta ser imparcial, porque ele menciona as 2, né? Ele não apenas se dirige a uma delas, e o fato dele se dirigir às 2, ele está aqui sendo imparcial na questão da análise no tratamento do problema. Pelo fato dele mencionar esses 2 nomes, dá a ideia de que realmente era uma coisa assim grave, né? Porque você mencionar esses nomes publicamente, imagina essa carta sendo lida na igreja. Não seria uma coisa muito... A pessoa, a gente recebe uma carta aqui e, de repente, na carta, rogo ao Edinaldo, rogo ao Denis, pensem concordemente, ou seja, os irmãos, talvez os que estivessem ali mais desligados, né? Meu Deus, o que está acontecendo? O que foi? O que houve e tal? E depois ele fala sobre a questão da alegria, que é a partir do verso 10, quando ele retoma o tema Alegrei-me sobremaneira.
né? Então, acho que está tá bem distribuído aí. E são temas tão preponderantes e necessários para a nossa vida, né? Firmeza na fé, que acho que a Bíblia, não só a carta de Paulo, as cartas de Paulo, mas de uma forma geral, o Novo Testamento trata deste assunto. Unidade cristã e alegria sempre, o contentamento, como nós temos trabalhado aqui, né? Muito bom, pastor. Então vamos tratar de algumas questões práticas desse assunto, né? Primeiro chamado que nós vemos aqui, né? No versículo 2, né? Chamado aí rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor, né? Ou seja, ele está chamando elas, exortando elas a resolverem os seus conflitos, né? Não está aqui essa pergunta no roteiro, me vem agora à mente, né? Mas de que forma esse texto nos ensina, pastor, né, a resolver os nossos conflitos pessoais com os irmãos? Tendo em vista que nós vivemos numa comunidade cristã, desafetos muitas vezes são constantes na nossa vida, muitas vezes nós nos desentendemos por questões, vários assuntos, né, que nós não sabemos o que levou de fato a que essas irmãs brigassem, mas como que nós podemos então resolver os conflitos da nossa vida, né, da nossa vida cristã com os nossos irmãos? O que esse texto tende a nos mostrar a respeito disso? Denis, o texto ele tem ensinamentos muito preciosos, né? Eu retomo novamente no capítulo 4, no verso 1, porque se a gente fica apenas com essa descrição aqui, você olha para a igreja e diz, a igreja ela é a comunidade de irmãos que são amados, né? E aqui Paulo expressa os seus sentimentos saudosos, né? Ele diz, vocês são a minha alegria, são a minha coroa, sim, amados. Então, ou seja, são termos muito afetuosos, né? Termos que demonstram realmente o sentimento de comunidade, de pertencimento, de reciprocidade, de intimidade, de gente que se conhece, de gente que se doa, de gente que estão caminhando juntos. Enfim, havia era uma via de mão dupla, podemos assim dizer. Paulo amava aquela comunidade, mas ele sabia que ele era também amado por aquela comunidade. Não é um pastor que ama a igreja, é uma igreja que é também amada pelo pastor. Então, essa realidade ela é muito bela e ela é bíblica, né? Pastores precisam amar as suas igrejas, indiferente da resposta que elas dão a ele, mas a igreja também precisa amar a sua liderança, amar os seus pastores. Isso acontece nessa igreja. É uma igreja amada por Paulo, mas é também uma igreja que amava o apóstolo Paulo. Então, tanto é verdade que é uma carta onde ele mais abre o seu coração, né? Sim, sim. É uma carta muito íntima, muito pessoal. Então, se a gente fica apenas com esse verso primeiro, a gente tem essa ideia, nossa, o que é a comunidade? A comunidade é tudo isso, é verdade. Mas aí nós entramos no verso de número 2, que nos dá um choque de realidade. Porque apesar da comunidade ter todas essas qualidades, somos irmãos e nós nos tratamos como irmãos porque estamos unidos em Cristo e através de Cristo, não é? E somos tudo isso mesmo, a comunidade que ama, a comunidade, somos alegria, coroa e etc. Mas vem o verso de número 2 e diz que a comunidade, por melhor que ela seja, por mais qualidades que ela tenha, há problemas. E isso nos chama a tratar a comunidade com realidade, com maturidade. O que às vezes as pessoas não entendem, que elas pensam assim, não, eu estou saindo de uma igreja problemática, onde as pessoas não se entendem, eu estou começando a frequentar uma outra igreja e parece que lá as pessoas realmente não têm esse tipo de problema. É um equívoco, é um engano, porque você vai, de fato, encontrar os mesmos problemas que você tinha na igreja da qual você estava pensando em sair. Então, esse não é um motivo assim, muito plausível, muito justo para que você realmente possa se afastar da sua comunidade se você quer uma igreja onde os problemas não vão existir. Eles existem em todos os lugares, problemas de relacionamentos há em todos os lugares, há vaidade em todas as instituições, em todas as denominações, não é? Então, o verso de número 2 nos convida a pensar nesta realidade da comunidade e a tratar essas questões com maturidade. Então, veja, como que a gente resolve essas questões dos problemas, né, na comunidade cristã? Aqui o apóstolo Paulo ele nos fornece algumas informações. Primeiro, ele confronta as pessoas que estão envolvidas nos dilemas, né? A Bíblia diz que nós precisamos fazer isso. Se você
estiver orando e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai e procura resolver. Como Paulo não podia, ele está preso, então ele faz esse apelo a essas irmãs, talvez pela intimidade que tinha com elas, a consideração, o respeito, mas ele procura tratar o problema diretamente com essas pessoas, chamá-las a uma reflexão, não é? E aqui a gente entende o papel do pacificador. Porque ele, Paulo, está atuando nessa questão como um pacificador, né, chamando essas pessoas à reconciliação, mas ele também menciona aqui uma segunda pessoa. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Então ele pede para que um membro daquela comunidade... Quem que é esse membro? Você sabe, pastor? Não. Não tem nenhuma indício de quem seja esse fiel companheiro de julgo? Não tem. Não se menciona, né? Há quem diga que talvez esse fiel companheiro de julgo, eles tentam dar um nome a essa pessoa, mas eu não tenho essa informação, né? Certamente há quem deve tentar encontrar aí quem era esse irmão, né? Possivelmente um presbítero na igreja, tendo em vista que o termo que Paulo usa aqui serve para descrever dois bois em uma mesma carga, puxando a mesma carga, né? Alguém que era companheiro realmente, alguém que estava ali na lida com ele, mas não tem informação a respeito de quem seria. Possivelmente um líder também naquela comunidade. Mas o que me chama a atenção é aquilo que Jesus diz: bem-aventurados são os pacificadores. Então, às vezes na comunidade, nós podemos contribuir para que os problemas se agravem. Aqui o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para que nós sejamos pacificadores. Ele age como um pacificador, ele menciona uma segunda pessoa para que pudesse também acompanhar de perto aquela situação, não é? Então, a comunidade ela se faz também por problemas, mas uma comunidade madura, onde os irmãos aceitam a repreensão, aceitam a intervenção, né? E nós precisamos ser esses agentes de pacificação no ambiente. Em vez da gente chegar e disseminar mais a contenda, a gente tem que ser o contrário. Em vez, a gente vê um problema muitas vezes lá, né? Uma discussão, uma desavença, às vezes a tendência das pessoas é o quê? Jogar gasolina em vez de jogar água para poder, né? A gente... É verdade. Chamado para pacificar é chamado para jogar água, não para jogar água, não para colocar mais fogo aí nessa fogueira, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter humildade. Às vezes as pessoas têm algum problema e ao invés delas chamarem a pessoa, abrir o coração, falar a verdade em amor, tratar os conflitos, olha, irmão, eu lhe ofendi, olha, irmão, eu acho que... Mas a gente não faz isso. Às vezes as pessoas preferem se afastar do que confrontar o problema. E isso é sinal de maturidade. Porque quando há maturidade na comunidade, a gente procura a pessoa que foi ofendida, a gente procura realmente resolver essas situações, a gente procura... Às vezes é necessário que alguém da comunidade, percebendo a tensão que há entre as pessoas, ele possa chamar essas pessoas e atuar como um pacificador. Então, acho que a gente precisa entender que comunidades têm problemas, elas enfrentam crises de liderança, às vezes os líderes não se entendem, não estão falando a mesma língua, a vaidade começa a tomar conta do coração, se faz necessário uma intervenção para que as coisas voltem aos seus devidos lugares, pessoas precisam atuar nessa questão como pacificadores, a bem não da individualidade, mas a bem da comunidade. Porque a Bíblia diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Uma coisa que me chama a atenção nessa questão de Paulo, uma coisa que me chama a atenção de Paulo exortar a essas irmãs, isso também me chama a atenção na questão do contentamento. Eu vejo assim que a alegria cristã ela é desfrutada de uma forma vertical do seu relacionamento com Deus e também com os seus irmãos. Você não pode desfrutar, ao meu ver aqui, porque ele vai falar, alegrai-vos sempre no Senhor, né, no versículo 4, ali dentro do contexto, talvez, dessa questão que ele está chamando ali para Evódia e Sintique. E ele fala, né, como que você vai desfrutar da verdadeira alegria de Deus, se os conflitos entre os seus irmãos estão, né, atribulado ali, né, existe guerra entre vocês, né, então... Acho que a verdadeira alegria, também o contentamento, né, como nós vemos sendo descrito aqui em Filipenses, é obtido por quando a gente também está em paz com os nossos irmãos, quando a gente resolve os conflitos com os nossos irmãos. Eu
eu acredito que isso também faz parte dessa questão, né? Do estar contente, do estar alegre em todas as situações. Como que a gente vai desfrutar de verdadeira alegria se eu e o meu irmão não temos paz um com o outro, se a gente está brigado, se a gente está com rancor, com mágoa um do outro, né? Então, eu não sei se eu estou certo na minha análise, mas é algo que... Não, mas eu gostei do ponto que você trouxe aí pelo seguinte, porque eu entendo que não há maturidade sem adversidade. Fugir do problema só vai perpetuar a infantilidade. E é por isso que talvez a gente seja aí pessoas, uma geração de pessoas, às vezes, muito frágil. Porque vem um problema, ao invés da gente encarar o problema, a gente às vezes se prostra diante do problema. A gente não sabe como resolver o problema, a gente não quer encarar o problema. Então, isso é prejudicial. A comunidade nos faz bem, porque ela nos livra do egoísmo, não é? Essa questão de querer viver para si, não é? Porque ela faz com que você se coloque no lugar do outro e ela prepara você para a vida. Porque tem problemas, tem dificuldades, problemas que você vai encontrar em todo e qualquer lugar. No seu local de trabalho, no seu casamento, em qualquer lugar que você for, você vai ter problema. Pode ser home office, estou trabalhando em casa, mas você tem líderes, você tem pessoas que estão cobrando de você, que vai exigir prestação de contas, ninguém vive numa bolha. Então a comunidade ela é importante porque ela proporciona essa oportunidade da gente viver essas tensões, não é? Dos relacionamentos, mas isso promove crescimento, maturidade, para fazer a gente encarar a vida como de fato ela precisa ser encarada. Estávamos até conversando agora há pouco a respeito disso. Nós cristãos, parece que a gente não entendeu qual é o nosso papel no mundo. Então vem uma dificuldade sobre os cristãos e tudo mais, a gente entra em desespero, parece que a gente está lidando com fatos únicos, que ninguém na história passou por isso. Como se a história da igreja não fosse banhada de sangue, de perseguição, de oposição, mas parece que nós aqui no Ocidente, no Brasil, sobretudo, que é um país onde a gente tem liberdade, então qualquer coisa que fala contra nós já é motivo da gente fazer campanha de oração em prol do fulano, do cicrano, porque estamos debaixo de uma perseguição, estamos debaixo disso. Ô gente, vamos crescer. Vamos crescer, porque no Brasil não tem ninguém sendo lançado na cova dos leões, não tem ninguém sendo queimado vivo, pelo menos por enquanto não, esperamos que isso nunca aconteça. Mas parece que qualquer coisa que se levanta contra a igreja já é motivo da gente entrar em desespero. Então eu vejo assim uma fragilidade espiritual muito grande. Uma fragilidade espiritual muito grande. Então, eu creio que esse ponto que você trouxe ele é importante, porque os relacionamentos nos proporcionam a oportunidade de crescimento. Crescimento e alegria. Né? E alegria. Eu acho que esse é o ponto. Ninguém é feliz sozinho, eu acho. Claro. Né? Eu creio que quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, não é? Nós precisamos entender isso. Né? Eu no estudo bíblico de ontem, eu falei a respeito disso. Né? As pessoas têm aquela ideia assim, eu não consigo me perdoar. E aí eu quero aproveitar para dizer o seguinte, não existe isso, tá? A Bíblia só trabalha dois tipos de perdão, o perdão vertical e o perdão horizontal. O perdão vertical é aquele que Deus nos concede, porque somos transgressores da sua lei e precisamos do perdão dele. E temos o perdão horizontal, aquele que nós conferimos às outras pessoas e aquele que os outros conferem a nós. Então nós perdoamos como somos perdoados. Você não encontra esse terceiro tipo de perdão, perdão em que eu confiro a mim mesmo. Não, isso não existe. Ou eu estou ofendendo o meu próximo, ou eu estou ofendendo a Deus. Sempre, em primeira instância, ofendemos a Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu ofendi, faltou amor, faltou certamente um pouco de consideração. Então, o pecado ele é primeiramente direcionado a Deus. Foi o que Davi fez no Salmo 51. Pequei contra ti somente. Mas veja, ele havia adulterado, ele havia matado a mulher, o esposo da mulher com quem ele adulterou, mas ele entendeu que ele primeiramente transgrediu um mandamento de Deus, ele cobiçou, ele adulterou, ele não deveria tê-lo feito, ele matou, né? Ele quebrou vários mandamentos ali. Então, nós precisamos entender isso. A nossa alegria, o nosso contentamento também, irmãos, como dissemos aqui, vai muito do nosso relacionamento, né, com os nossos irmãos. E a gente faz aqui uma chamada para você que está nos ouvindo. Né? Você tem aí alguém com quem você precisa se consertar, que você precisa chegar e dizer, olha, meu irmão, fulano, eu tô
tenho sentido muito por causa de uma palavra que você me disse determinada vez, ou então, acho que eu falei com você de certa forma, ou algo que te ofendeu, né? Ou seja, vamos procurar sempre pacificar os nossos relacionamentos para promover a unidade da igreja, né? Então isso é muito importante. Busque a pessoa com quem, às vezes, você precisa, como se diz... reconciliar. Consertar essa situação, né? Denis, esse ponto é importante. A gente vive um momento assim de uma transição, de uma migração muito grande, né? Entre as denominações, gente saindo de uma igreja, indo para outra e tudo mais. E às vezes a maneira como se sai é muito dolorosa, muito complicada. Veja, nesse verso de número 2 e 3, a gente aprende sobre algo que a graça de Deus ela realiza na nossa vida, a restauração, a reconciliação. Né? Nós somos reconciliados com Deus, e pessoas que foram reconciliadas com Deus, perdoadas por Deus, não faz sentido viverem em conflito com irmãos na fé. Isso não é cabível. Podemos ter divergências, podemos não concordar com tudo, mas veja bem, ser inimigos não. Viver em inimizade não. Isso não pode acontecer. Então nós precisamos crescer nesse sentido. Então, se você tem algum problema, eu quero encorajar você o seguinte: procure o seu pastor, procure o membro daquela igreja, procure quem quer que seja, se você entende que houve uma situação que não ficou bem resolvida. Em nome de Jesus, meu querido, vá até essa pessoa, trate dessa questão. Talvez a pessoa não teve a leitura que você teve, não é? E aí ficam imaginando coisas e não resolve os conflitos. Então eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a buscar a reconciliação. Agora, lógico, se a pessoa, às vezes, ele é irreconciliável, você fez o seu papel. E é por isso que a Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Porque, às vezes, tem pessoas que não vão querer ter paz com a gente, mas o seu papel você fez. Isso aí, irmãos. Seguindo aqui, porque senão, né, o nosso tempo, né, vai se esgotando. Outra questão do nosso texto aqui como que esse texto nos ensina a lidar com as preocupações da vida, né? Porque às vezes esses conflitos eu entendo que esse capítulo foi escrito por base de Paulo querer trazer uma resolução para esse conflito. E conflito traz o quê? Ansiedade, preocupação. A gente não dorme de noite, a gente fica suspirando, né? E então, quando a gente está vivenciando uma situação dessa, o que Paulo nos ensina, né, a lidar, né? Como que ele nos ensina a lidar com essas preocupações? Denis, eu entendo, nós já falamos isso aqui lá atrás, a palavra de Deus ela não visa apenas nos informar, ela visa nos transformar. Então os versos 6 e 7 fornecem para nós princípios tremendamente importantes de quem nós somos, mas de quem Deus é. Sobretudo, ele está chamando a atenção para quem Deus é. Porque a ansiedade, essas preocupações, elas tomam conta do nosso coração quando nós invertemos os valores. Quando os nossos problemas são grandes demais e o nosso Deus é pequeno. E aí, quando os problemas são grandes e Deus é pequeno, realmente a ansiedade ela vai ocupar o nosso coração. Mas se nós entendemos quem Deus é e o que nós somos para Ele, ou seja, nós somos filhos amados, nós somos reconciliados com Ele, fomos perdoados por Ele, Ele já nos deu a maior dádiva que Ele poderia nos conferir, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: gente, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Ou seja, se Deus já nos deu o maior, se Deus já nos deu o melhor, se Deus já nos deu o mais importante, Ele não vai nos dar essas coisas periféricas. É por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é? Quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de vestir, porque nós precisamos entender quem Deus é. E aí está um grande problema que eu acho que paira sobre a comunidade, é que nós reduzimos a Deus. Nós não temos o conhecimento de Deus, nós não conhecemos a Deus. A igreja não conhece a Deus. A igreja, não. Vamos melhorar, né? Porque eu estou generalizando, isso não é legal. Mas eu creio que paira sobre muitos de nós, crentes, um desconhecimento de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer por nós. Por isso, o verso 6 e 7 é um convite ao descanso. É um convite a sermos pacificados, a vivermos despreocupados. Por quê? Porque eu sei quem Deus é.
Eu sei que eu sou amado por Ele, eu sei que Ele é o meu Pai, e é por isso que Jesus diz na oração lá do Pai Nosso, né, que a gente se coloca diante dele chamando de Pai, com essa consciência de que nós recebemos a bênção da adoção, somos filhos de Deus. E ele disse assim, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Meu Deus do céu, parece que a gente não consegue compreender essas verdades, e é por isso que o nosso coração se enche de inquietação, de preocupação, porque os problemas ficaram maiores do que Deus, porque na verdade nós estamos tendo um desconhecimento de quem Deus é e do que nós somos em Cristo Jesus para Deus. Então, há um convite precioso aqui, né? Você precisa conhecer melhor o Deus a quem você professa crer, porque a Bíblia diz que se nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, nosso Pai que nos vê em secreto, Ele vai nos recompensar. Ele vai realmente cuidar de nós. Por isso, não andeis ansiosos de coisa alguma. E em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como que a gente lida com a ansiedade, com essas preocupações? Orando. Mas aí entra uma questão. Quando você ora, você está demonstrando o quê? Você está demonstrando que você é pequeno, você está demonstrando que o seu problema não é maior do que Deus, você está demonstrando confiança em Deus. Agora, a Bíblia diz que a gente tem que orar com fé, né, irmão? Sim. Tem que orar com fé. A gente não pode ser como uma onda agitada pelo vento. Uma hora a gente está crente, outra hora a gente está descrente. Não supõe esse homem que vai obter de Deus alguma coisa. Então a gente precisa pegar essas questões que causam inquietação no nosso coração e, por intermédio da oração, colocá-las todas diante de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então vamos substituir. Entrega as tuas ansiedades ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, a oração, ela pressupõe um conhecimento de Deus, né? A oração pressupõe quem nós somos para Deus, porque quem ora, ora porque confia, ora porque ele sabe que ele pode recorrer a Deus. Agora, não faz sentido você chegar diante de Deus, colocar as tuas causas diante dele e depois se levantar como se nada mudou. Se você entregou para Deus, se você confia no cuidado de Deus, se você sabe que Deus é provedor, se você sabe que Deus tem todo o poder, se você sabe que você é filho amado por Deus, então não deveria haver espaço no nosso coração para essas inquietações. Oração, né, pastor? Orar, como diz, orar corretamente diante de Deus, entendendo, né, quem Ele é e quem nós somos, né? Seria essa a grande recomendação também do texto, somado a tudo isso que você falou. E para finalizarmos aqui o nosso bate-papo, né, temos alguns minutinhos ainda aqui, que nós também temos de dar atenção à outra parte, do versículo 10 ao versículo 23, Paulo vai ser muito pessoal aqui, né? No que diz respeito à sua própria testemunho de fé. E para a gente fechar o tema desta carta, dessa série de podcasts falando a respeito de Filipenses sobre contentamento, né? Como que Paulo descreve aqui a sua alegria e o que a gente pode aprender nesse capítulo sobre contentamento cristão, para a gente finalizar aí a nossa conversa sobre Filipenses de uma forma geral. Denos, os versos de 10 em diante, eu creio que ele é um convite a algumas práticas muito importantes, né? Porque o texto do capítulo 4 ele fala de comunhão, fala de reconciliação, ele fala de transformação, versos de 8 a 10 fala sobre isso, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento e que precisa acontecer na vida do crente. E a partir do verso de número 10, ele retoma a questão da alegria, e ele, Paulo, compartilha isso: alegrei-me sobremaneira. E ele se alegra pelo quê? Se alegra por causa da generosidade daqueles irmãos. Se alegra por causa dos atos de bondade daqueles irmãos. Se alegra pelo fato daqueles irmãos caminharem com ele, serem presentes nas suas tribulações, nas suas dificuldades. Então isso nos mostra que a vida em comunidade, ela se faz de solidariedade. Ela se faz por meio da generosidade, não por meio da indiferença. Porque Paulo estava preso
E eu não li isso, mas eu ouvi dizer que quando alguém era preso pelos romanos, o Império Romano não tinha obrigação de dar comida para esse preso. Se alguém não fosse lá levar comida para o preso, ele morria de fome. Sim. Então, a gente percebe o cuidado dessa igreja para com esse servo de Deus. Então, esse é um desafio para nós, e a pandemia ela escancarou de uma maneira muito, muito forte as questões das disparidades sociais, dos problemas sociais que pairam sobre a comunidade. E a igreja ela é chamada a atuar, a agir, a socorrer o aflito, o necessitado, a chorar com os que choram, a carregar os fardos uns dos outros e a distribuir e a compartilhar o pão, né? Essa igreja estava disposta a fazer isso. Então ele conclui essa carta falando a respeito disso, né? Esses irmãos que eram conformados, não temos assim informações do poder aquisitivo daqueles irmãos, mas o apóstolo Paulo fala desses atos providenciais de Deus, né? Providências externas, providência interna, irmãos que deveriam se alegrar, mas que deveriam demonstrar isso em atos de bondade, sendo generosos, né? Socorrendo mesmo as pessoas. Então, a partir do verso de número 10, nós temos novamente essa questão. E é interessante que, quando ele fala desses atos providenciais de Deus, né? Veja bem, do verso 10 em diante, ele fala sobre essa providência externa de Deus, ou seja, Deus movendo o coração de pessoas para que pessoas socorram pessoas, não é? Mas aí depois ele fala da providência interna de Deus. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele fala da necessidade do viver, do aprendizado em se viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz, Deus é quem tem me capacitado, é quem tem me sustentado a viver contente em toda e qualquer situação. Pastor, só interessante, só pegando uma deixa aí disso que você falou, é que o contentamento, na verdade, também ele é uma batalha, né? É uma batalha na vida cristã, porque a gente tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não é algo que a gente nasce sabendo. Não é algo que a gente, vamos dizer assim, fiquei cristão, né? Me converti, virou a chave, agora eu sei viver em todas as circunstâncias. Não, a gente tem de aprender, né? Eu achei interessante uma nota aqui da Bíblia que fala, né, que o contentamento é uma batalha. É fácil pensar que o alcançaremos se tão somente nossas circunstâncias mudarem. Todavia, Paulo afirma que precisou aprender o contentamento, mesmo quando tinha prosperidade. Jesus Cristo é o prêmio do crente. Nada, quer pobreza ou prosperidade, se compara a conhecer e a ter a Cristo, né? Ou seja, como você está falando de uma providência interna, né? É Deus que nos dá essa providência interna, né? Porque às vezes Paulo estava bem suprido ali pelos irmãos, que estava contribuindo para que ele, né, fosse sustentado, mas essa batalha é uma batalha difícil e eu posso dizer árdua, né, para nós, né, em todo o tempo. É verdade, Denis, e aqui o apóstolo Paulo ele está estabelecendo um contraponto contra ensinos filosóficos de um grupo de pessoas que eram os estoicos, porque eles se sentiam autossuficientes, eles se sentiam capazes, eles se sentiam empoderados, né? Havia esse empoderamento, né? Nós temos os recursos necessários. Só que Paulo diz que a suficiência dele provinha de Deus, Cristo. provinha de Cristo, né? Então, essa dependência ela é muito importante, né? Eu estava aqui pensando, por exemplo, quantas empresas não tiveram que aprender ou reaprender a como fazer negócios nessa quarentena, nessa pandemia, né? Comércios fechados, as pessoas tiveram que se reinventar, ou seja, tiveram que partir para um segmento que até então eles não haviam atentado para ele. Igrejas que antes se contentavam apenas com a questão dos cultos presenciais, tiveram que partir aí e mudar a sua maneira de tratar, de abordar, de chegar até as pessoas. Ou seja, nós precisamos ser gente flexível, nós precisamos ser pessoas adaptáveis, nós precisamos ser pessoas que se ajustem, que se amoldem a determinadas circunstâncias e situações, porque senão a gente quebra. E é por isso que Paulo diz que isso é um recurso da graça de Deus na nossa vida, porque aprender a lidar com toda a situação é uma coisa. Mas não é disso que o texto está falando. O
texto está dizendo que ele não aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o segredo. Né? É isso que faz a diferença. Se tem pouco, você está feliz com o pouco que você tem. Se tem mais do que você necessita, louvado seja Deus por aquilo que você tem, sem extravagância. Não é? Então, ele aprendeu em ambos os ambientes a viver contente. Porque, de repente, se você está tendo o suficiente ou mais do que você necessita e você está contente, legal, pode ser mais fácil. Mas viver contente quando você tem no limite ou abaixo do limite que você necessita é muito difícil. É realmente um sustento da graça de Deus, um recurso da graça de Deus. E nessa escola do contentamento, eu creio que muitos de nós é reprovado todos os anos. Né? Então a gente tem que ser rematriculado todos os anos. Fazer a recuperação todos os anos. Fazer recuperação na escola do contentamento. Irmãos, foi uma grata oportunidade a gente trabalhar esse texto, né? Foi com Filipenses que a gente começou esse podcast falando das Escrituras num formato mais diferente. Antes estávamos trabalhando no formato de devocionais, né? Aquela coisa um pouco mais formal. E, né, conversando daí com o pastor, a gente trouxe essa ideia do Falando das Escrituras, que é a gente sentar, ler a Bíblia e conversar sobre o texto bíblico, né? À luz daquilo que a gente já tem de informações, dos nossos estudos. Então, esta é a proposta desse podcast. E aqui nós encerramos a carta de Paulo aos Filipenses, né? Hoje eu quero agradecer aqui a sua audiência, a sua perseverança nesse podcast de 40 minutos, com um pouco mais de 40 minutos aí, mas para a gente terminar. E eu quero convidar você a continuar nos acompanhando aqui pelos nossos canais de áudio. Nós temos também as nossas mensagens. Todo domingo nós estamos aqui pregando a palavra e essas mensagens também estão disponibilizadas em áudio. Temos aí também os devocionais que foram gravados ali durante a quarentena. E iniciaremos agora também, além do Falando das Escrituras, que acontece semanalmente, nós também teremos um novo podcast chamado Holofote, de um programa que nós tínhamos aqui, de um evento que nós tínhamos aqui na igreja até ano passado, para tratar de temas, né, à luz da palavra de Deus. É o inverso do Falando das Escrituras. Aqui a gente pega um texto e trabalha esse texto. O Holofote é diferente. A gente pega um tema e trabalha esse tema à luz das Escrituras de uma forma mais abrangente. Contudo, nós continuamos semanalmente aqui. E na próxima sexta-feira nós falaremos sobre os dons espirituais. Continuaremos na nossa conversa ali sobre 1 Coríntios agora, na carta aos Coríntios. A lista de dons em Coríntios. E teremos também uma participação especial, para poder tratar desse assunto conosco. Então, irmãos, agradecemos aqui a vocês que nos acompanhou, que têm nos acompanhado, e pedimos, compartilhe, né, esses áudios, né? Você lá, enquanto está lavando a louça, dirigindo, fazendo exercício, você pode ouvir, põe ali para ouvir esses podcasts, e que eu acredito que você será abençoado, como nós estamos sendo abençoados aqui também por tratar isso. Então, deixo aqui o meu abraço a vocês, e sexta-feira nós estaremos de volta, se Deus assim permitir. Fala, pastor Edinaldo. Queridos, foi uma alegria, esperamos aí, contamos sempre com a sua participação e pedimos que você nos ajude aí na divulgação dos nossos canais de comunicação. Estamos aí em várias plataformas e tentando sempre levar até você conteúdos práticos que sejam capazes aí de proporcionar fortalecimento espiritual, direcionamento, e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e de toda a sua família. Até a próxima. Até a próxima. Abraço, irmãos.